se exige no quarto mandamento? Se chama Dia do Senhor. Perceba que a ordem e o princípio do Catecismo Maior é que nós devemos guardar um dia em 7. É isso? Então, esse é o aspecto moral da lei. Daí, a mudança de dia, autorizada ou determinada pelo próprio Deus, ela se enquadra no princípio, né? Um dia em 7. O importante é nós termos a consciência de que a mudança é feita por aquele que estabeleceu o dia de descanso. A mudança não pode ser feita por nós. Não somos nós que determinamos o dia de descanso. Esse é um aspecto importante, né? Alguém disse assim: por que não pode ser a terça? Por que não pode ser a quarta? Por que não pode ser a sexta? Cada um tem o seu dia de descanso. Aí isso não é isso aparentemente aponta para um conceito de que há um princípio geral, e eu respeito esse princípio geral, que tem que ter um dia de descanso, só que quem determina ou é o meu patrão ou sou eu mesmo que determina o dia que eu vou descansar. Entende? Se nós voltarmos lá, eu pedi ao Mateus que mantenha ligado, por favor, Mateus. Você vai perceber que, quando ele diz assim, no quarto mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra. Então, não é designado por mim, não é designado pela igreja, é designado por Deus isso. Veja que as mudanças elas vão ocorrer, e elas só serão mudanças válidas se forem ordenadas por Deus. Veja bem, Deus instituiu a Páscoa, lá em Êxodo 12. Eu estou me referindo a uma lei cerimonial, é verdade, não a lei moral, mas o princípio permanece. Veja bem, Deus instituiu a Páscoa, em Êxodo 12, e disse como ela deveria ser realizada. Ele regulou a Páscoa, como animal, qual a idade do animal, tipo, a características do animal, como ele deve ser cozido, não é assim, sem água, com água, todas as características que devem ser feitas. Quando Cristo Jesus institui a ceia, substituindo a Páscoa da antiga aliança, ele faz isso no dia da Páscoa, ele já vai e estabelece a Santa Ceia. E ele então muda não há o princípio de que o cordeiro foi morto, mas o cordeiro apontado pela Páscoa chegou, que é Cristo. Logo, o dia específico foi cumprido. O Senhor Jesus morreu como cordeiro de Deus pelos meus pecados e nos libertou da escravidão do pecado. E qual é a festa que nós celebramos? O que nós celebramos na ceia do Senhor? Celebramos a nossa a libertação, a morte de Cristo e a nossa libertação por meio da celebração da ceia do Senhor. Ora, Jesus institui a ceia e regula a ceia. Então ele disse, você vai primeiro o pão, depois o vinho. Veja bem, ele tomando o pão disse, esse é meu corpo que foi entregue por vós. E ele ainda se dirigindo ao apóstolo Paulo, por meio de revelação especial, Paulo escrevendo aos Coríntios vai e traça os detalhes da instituição da ceia do Senhor. Houve uma mudança, todas elas foram feitas por Deus no Antigo e no Novo Testamento, e reguladas pelo próprio Deus, certo? Então isso aponta, irmãos, para um aspecto importante. Nós não determinamos o dia que deve ser guardado, não é a igreja que determina. Nós não determinamos o modo como deve ser guardado, é Deus quem determina, porque ele regula como esse dia deve ser guardado
pelos crentes, tá certo? Então esse é um ponto que ele é fundamental para nós. Isso então aponta para um outro elemento importante. Veja, no mesmo texto diz assim, ora, que santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada sede. Perceba, Deus não apenas estabeleceu o sábado no Antigo Testamento. Deus estabeleceu as luas novas, estabeleceu as festas, Pentecostes, todas as festas do Antigo Testamento foram reguladas por Deus. E elas foram estabelecidas por Deus. Só que elas cumpriram, elas tinham um prazo de validade, se eu posso dizer isso, até a chegada de Cristo. Quando Cristo chega, todas essas festas são abolidas, até mesmo o sábado judeu. Você imagina que nesse aspecto, guardar o sábado é como quem ainda guarda Cristo, que ainda não chegou. Quem guarda sábado, na perspectiva do Antigo Testamento, obviamente, como os judeus faziam, certo? Quem guarda, ainda guarda a vinda do Senhor. É como imaginar alguém, irmãos, oferecer sacrifício de animal hoje. É como quem espera Cristo vir. É como quem vai circuncidar seu filho, como quem fazia no Antigo Testamento, porque Cristo ainda não chegou. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse abertamente: aquele que se deixa circuncidar, capítulo 5 de Gálatas, ele diz: Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É como se ele não tivesse chegado ainda. Ora, entenda, eu não estou falando da cirurgia que você faz no seu filho quando é pequeno. Não, entenda o ato religioso na perspectiva da instituição do Antigo Testamento. Tá certo? E não confunda isso. Se for indicação médica, obviamente, né? O médico indicou fazer a fimose, né? Se for ordenado pelo médico, se o médico entende que tem que ser feito, faça, né? Agora não faz, ele não escolhe o médico judeu para fazê-lo, né? Que vai ser um problema. Isso então vai nos ensinar, irmãos, outro elemento importante. Quem determina os dias são muitos, mas só um permanece. O Novo Testamento não nos ordena guardar nenhum outro dia, nenhuma outra festa. Certo? Você não tem nenhuma outra festa sendo ordenado guardar, a não ser do Senhor. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, Estado ou igreja que cria, isso é importante, isso, né? Que cria leis ou datas ou dias para que você possa celebrar, né? Essas datas, nós não somos obrigados, nós não vamos mudar. Então, imagina, vamos celebrar a Páscoa, da Páscoa, que seja hora que Jesus mais ou menos ressuscitou. É superstição, não é? Veja bem, o horário é o mesmo, e você trata isso supersticiosamente, porque primeiro não foi ordenado por Deus, segundo nós estamos criando uma lei segundo o nosso entendimento e obrigando a igreja a guardá-la, não sendo obrigada. Veja que coisa séria. Nós não podemos obrigar a igreja a praticar aquilo que Deus não ordenou, mas a igreja é obrigada a guardar aquilo que Deus ordenou, certo? E esse é o único dia que Deus obrigou e ordenou que a igreja guardasse, o dia do Senhor, não é? E é uma libertação, irmãos. Eu posso pode dar testemunho aqui, pastor? Pode, né? Então é um livramento, né? É um livramento e uma libertação. A igreja que nós, como a igreja daqui dos irmãos, aqui nós temos, apesar de, é a primeira vez que eu vim aqui, que eu estou vindo aqui, mas nós temos a relação estreita por causa do nosso contato e amizade com o pastor Josafá e alguns jovens da igreja que nós conhecemos também. Mas
é uma libertação, é um livramento, porque tira um peso das nossas costas. Você imagina, o dia da criança, é no domingo. Aí você chega ninguém nem lembra na igreja. Não há menção na igreja. Você chega, cultua a Deus, adora, não é? E você, quando outro dia você fala, eita, ontem foi o dia da criança. Você não tem mais aquela... Você tem que fazer uma liturgia para a criança. Quem vai dirigir o culto são as crianças, né? Já viu esse tempo, não? Então, as crianças vão dirigir o culto, porque você se obriga a realizar alguma coisa na igreja que Deus não ordenou. E então você fere a consciência dos irmãos que são obrigados a fazer o que Deus não ordenou por conta da liderança que assume o lugar de Deus, estabelece regras para a igreja que Deus não ordenou. E a igreja toda entra, não é, no mesmo pecado por causa da sua liderança. Outra coisa interessante, por exemplo, você tem a Páscoa, né? A festa da Páscoa, né? E assim, veja, meu respeito aos irmãos, que tem irmãos crentes que vão comemorar a Páscoa, né? E entenda isso, eu não acho que isso é um pecado que nos separa, que eles são ímpios, nós somos crentes em hipótese alguma. Eu entendo que isso é um equívoco, isso é um erro, mas não me separam deles. Nós somos irmãos e eu não vou ter dificuldade em me relacionar com esses irmãos. Mas só para deixar claro um ponto, não é muito claro isso. Esses irmãos, eles não fazem o culto 6 da manhã. Nesse dia eles celebram a Páscoa no sentido de lembrar da morte de Cristo. Só que nós comemoramos a Páscoa toda a Santa Ceia. A igreja tem que ter consciência disso. Quando é a nossa Páscoa? Na ceia do Senhor. Toda ceia nós celebramos a Páscoa do Senhor. Esse é um princípio bíblico. Nós não somos ordenados e obrigados a tirar um outro dia para celebrar algo que Deus não ordenou na sua palavra. Como diz o Catecismo Maior, tá certo? Deus ordenou que se guarde um dia, né? Designou em sua palavra expressamente um dia inteiro em cada sede, né? Esse é o 7º dia, desde o princípio e o primeiro dia da ressurreição em diante. A razão pela qual estabelecemos a ressurreição, na pregação, eu tentei, né, na exposição da palavra, estabelecer por que o primeiro dia é hoje guardado, exatamente o que o Catecismo afirma, por causa da ressurreição. Essa mudança não foi ordenada pela igreja, não é estabelecida pelo conselho da igreja, não foi o conselho que um dia se reuniu e falou, nós vamos mudar de sábado para o domingo, aí não, nós vamos mudar de domingo para terça, não, agora vai ser na quinta. Essa não é uma mudança nossa, é uma ordenança divina, certo? E assim, mas por que é um dia específico? Porque foi Deus que fez assim. Deus disse, vocês vão trabalhar 6 e descansar 1. Quem fez essa ordem? Por que eu não trabalho 3, descanso 1 e trabalho mais 3? Não é? Porque não é essa a ordem que Deus estabeleceu. Então, quem ordena é o próprio Deus, e nós devemos, então, obedecer, né, a sua ordenança. Veja, nós somos, ao invés, veja, eu estou falando de tirar um peso dos nossos ombros, e as pessoas veem o dia do Senhor como uma carga, um fardo. Eu só estou falando de alívio. Veja só, nós já estamos até mais... Nós não somos obrigados a guardar as outras festas, não. As mulheres não precisam fazer uma programação especial no dia de um determinado dia do mês ou do ano importante, não. Não somos mais obrigados a isso. Nós somos livres disso, irmãos. Veja que leveza. Nós temos um único dia para celebrar o dia do Senhor, designado pelo próprio Deus. Mas é errado o pastor comemorar o dia das crianças. Se for no dia do Senhor, Se for no sábado chamar as crianças e falar, excelente, faça isso, problema algum. Mas se for no dia do Senhor, sim, é errado. Porque nós estamos tirando, que esse é o dia em que nós cuidamos de cultuar a Deus publicamente e privadamente. Nada pode tomar o seu lugar, não é?
Você já deve ter visto, não é? Eu não sei se aqui no Salvador, na Bahia tem isso, mas em Pernambuco tem muito, principalmente do interior de Pernambuco tem essa coisa do culto do amigo, o culto do bebê, culto da não sei do que. Então, aí o culto do amigo, aí naquele dia se traz os amigos, não é? Então o culto é voltado para o amigo. São invenções humanas não ordenadas por Deus. E que nós criamos regras e obrigamos a igreja a praticar. Irmãos, nós estamos livres disso. Nós estamos livres disso. Da mesma forma, ainda mais grave, ou na mesma gravidade, podemos dizer, são as festas do Antigo Testamento trazidas para o Novo Testamento. Por exemplo, vão celebrar a festa do tabernáculo. Tem muito comum em igrejas hoje, festa do tabernáculo. Né? Isso tudo é pecado na sua essência, porque nós estamos dizendo Cristo ainda não veio. Qualquer festa da antiga aliança que ainda é celebrada ou praticada, qualquer festa da antiga aliança, exceto o dia do Senhor, ele é a linguagem clara na afirmação da igreja de que nós ainda aguardamos a Cristo. Cristo chegou e todas essas coisas foram abolidas. Agora, nós vamos então ser livres, e somos livres disso por meio desse princípio. Alguém pode pensar que é um peso, porque não é as regras. Ontem eu nunca ouvi nenhuma ilustração tão forte, extraordinária do que aquela, não é, que o Dr. Joe Big falou acerca do prazer de um salvo, de um crente obedecer ao seu mestre. Ele contou a história de um homem nobre que era muito rico e que era inglês e foi para a Califórnia na corrida do ouro, não é? E vocês devem lembrar, quem estava lá deve lembrar, e os que não estavam vão ouvir pela primeira vez, outros, quem sabe, já ouviram em algum lugar. Mas aí esse cidadão, quando está voltando para a Inglaterra, ele passa por New Orleans, que é a região ali do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, onde tem mais negro, né, nos Estados Unidos, e certamente a razão era porque foi o lugar onde se vendia muito escravo, né, trazido da África. E então esse cidadão está passando e encontra uma escrava sendo vendida, amarrada, pronta para ser vendida, e ela, segundo a descrição dele, era uma escrava muito bonita, e dois homens estavam lutando para quem ia dar mais para levá-la, e falavam o que iam fazer com ela caso eles comprassem aquela mulher. E esse homem, então, colocado ali, se revoltou com aquilo e disse o seguinte: o preço que alguém der aqui eu dobro, não me interessa o valor, o valor que der eu dobro e levo ela. E aí, não é, ele não entendeu muito bem a mulher. Ele pagou, ele disse: você não tem dinheiro. Ele puxou o dinheiro, segundo o que ele conta, e foi e comprou a escrava. Quando ela está tirando, eles estão tirando ela do tronco e trazendo para ele, ela vai e cospe no rosto dele. Ele limpa o seu rosto e a leva para o cartório, onde ele vai fazer para libertá-la, assinar os papéis todos para libertá-la. E quando ele chega lá, ela vai e cospe no rosto dele de novo. Ele limpa o seu rosto, assina todo o documento e diz: você não entendeu, eu estou aqui para lhe libertar, você é livre. E ela então cai diante dos seus pés e diz assim: você está dizendo para mim que você me comprou pelo dobro do preço apenas para me libertar? Você não vai me levar como escrava? Ele disse: sim, eu só fiz isso para lhe libertar. Aí assina o documento e ela então, em pranto, chorando, se ajoelha aos pés dele e diz: eu poderia ser sua escrava por toda a eternidade, por toda a vida. Essa é uma descrição exata, não é, do que é a libertação. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso não é um peso, irmãos. É um servo que foi liberto da escravidão pelo seu Senhor, que diz: eu quero lhe servir por toda a eternidade. Não pode ser um peso para a igreja. Veja,
o que é peso foi tirado. O peso do pecado, o peso da escravidão foi tirado pelo Senhor. Agora nós temos que ter prazer em guardar e obedecer a lei de Deus, porque o nosso Senhor nos libertou da morte e da escravidão eterna. Certamente agora nós somos livres para obedecê-lo. Por isso nós não podemos olhar para o mandamento do Senhor como um peso. O mandamento não começa assim: estou dando a lei para que vocês sejam libertos. Ele libertou e depois entregou a lei. O homem, depois da queda, não poderia mais guardar a lei de Deus para a sua própria salvação. Agora, ele precisa que alguém cumpra a lei perfeitamente em seu lugar, para que ele possa ser salvo. E, consequentemente, a lei para nós agora já não é mais um peso. É um servo liberto que tem prazer em servir ao seu Senhor. Nós não podemos pensar: eu vou me acordar hoje de manhã para ir à igreja, para a casa do Senhor, para adorá-lo, como um peso. Não. Esse é o dia aguardado. E é difícil, né? É difícil a gente não pensar nisso, mas quando termina o culto no domingo, que vai para casa e já fica pensando no outro domingo: puxa, eu vou ficar com saudade dos irmãos. Eu não vejo a hora de poder estar de volta aqui, para junto com meus irmãos adorar o Senhor e servir o Senhor todo o tempo. Essa deve ser a espontaneidade da nossa alma. Nós sabemos da nossa pecaminosidade, da inclinação do nosso coração, dos prazeres desse mundo, e nós devemos lutar contra ele e buscar ter essa alegria de estar diante do Senhor, porque foi ordenado por ele, designado por ele, regulado por ele, e nós devemos ter prazer em fazer o que o nosso mestre e o nosso Senhor ordena. Nada mais e nada menos. Deve ser exatamente essa a nossa alegria. Indo um pouco mais adiante, não é? Por favor, eu queria que nós pudéssemos pular para 117. Vamos ler como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor, domingo. Vamos ler todos juntos? Carl Truman diz assim: eu não consigo. As pessoas dizem que ler o catecismo maior é tão chato. Ele diz: como pode ser chato ler um negócio desse? É extraordinário, né? É extraordinário. O próprio Carl Truman diz, ele lendo o catecismo fala: como pode alguém dizer que isso é chato? Isso é maravilhoso. Isso emociona a nossa alma. Você saber exatamente o que Deus requer à luz da palavra, à luz da sua revelação. Ora, esse é um tempo que nós deixamos os nossos afazeres para cuidar de outros afazeres. Não é que nós deixamos de trabalhar, nós mudamos o trabalho. Porque é lícito trabalhar, é lícito ter o sustento da sua vida pelo trabalho. Mas até o que é lícito nesse dia, se for feito, se não for por necessidade e misericórdia, é pecado. Até o que é lícito.
se não for feito por misericórdia e necessidade, é pecado. Veja, deixa eu tentar... quantos de vocês já chegou a ler o livro do Dr. Joseph Piper, O Dia do Senhor? Quantos já leram esse livro aqui? Eu queria indicar para vocês, não sei se o pastor está lá embaixo, é um livro para ser lido, em família, é um livro para ser lido, é muito, muito bom. Nesse livro, certo, ele conta uma história interessante, ele conta a história, não é, de a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento em relação ao sábado. Ele então usa uma imagem muito clara para descrever isso. Por exemplo, ele fala que o sábado é como um jardim, é como um parque na cidade que todo mundo faz uso. De repente, chegou uma liderança nova na cidade e disse que esse parque é tão bom e tão agradável que nós devemos fazer leis para as pessoas utilizarem e não pode usar todo o tempo. Então eles põem uma cerca e cobram um preço muito alto para entrar nele. E cada vez menos pessoas vão usando. E o que é que acontece? Acontece que começa a nascer mato, cardos e abrolhos, e começa a crescer, e então fica inviável o uso desse jardim, desse parque. Acontece que o tempo passa, o tempo vai passando, alguém que não lembra nem mais que ali tinha um parque, que todo mundo utilizava, vê que aquilo ali é um lugar aparentemente bonito e diz: ora, o que era isso aqui? Isso aqui era um parque que todo mundo usava. E o que foi que aconteceu? Não fizeram muitas cercas e impediram as pessoas de entrarem. Aí então muda-se o governo. E o governo diz: ora, nós vamos precisar reutilizar esse lugar, que é muito bom para a cidade. E o que é que ele faz? Ele arranca a cerca, manda limpar os matos e diz... deixa o parque mais bonito do que era antes e diz: agora a cidade toda pode usufruir do parque, porque é o lugar para que todos possam utilizar. Foi exatamente o que aconteceu com o sábado. O sábado era uma ordenança divina. Os fariseus e os que viviam pela lei começaram a criar leis para não quebrar a lei, porque esse é o problema do fariseu. O fariseu ele não tem problema com a lei, ele tem tanto temor da lei que ele cria outra lei para não quebrar a lei, mas ele cria uma lei, outra lei, que a lei de Deus, ninguém se lembra mais dela, de tanta lei que se criou para não quebrar essa lei. E aí o que é que acontece? Como disse o Senhor Jesus Cristo: vocês anulam a minha palavra por causa das vossas tradições. A minha palavra é esquecida, anulada, de tanta tradição que vocês criaram, de tanto... Entende? As pessoas acham que guardar o dia do Senhor é farisaísmo, porque não entendem o que está acontecendo. E aí os fariseus então criaram muitas leis. O Senhor Jesus disse assim: eles estavam os discípulos com fome, foram colher espigas e comeram naquele dia de sábado. Aí disseram: ora, como pode isso? Como no dia de sábado os seus discípulos estão praticando a quebra do dia do Senhor? Jesus disse: ora, Davi e os seus homens entraram no santuário e comeram o pão da proposição. Veja, era o pão dado apenas ao sacerdote. E ele e os seus homens comeram o pão da proposição. E por que não foram mortos? Porque havia necessidade de fazer. Se há necessidade, você não vai deixar a pessoa morrer de fome. Não, esse é um dia em que eu não posso fazer feira no supermercado. Na minha casa acontece uma tragédia no meu bairro, muitas pessoas não têm o que comer e a minha feira não dá para dividir com eles. Eu vou dizer, eles vão morrer de fome lá, porque eu não posso comprar nada do supermercado hoje. Eu pequei contra Deus, porque a vida daquelas pessoas tinha muito valor. Por necessidade, eu deveria ir lá, comprar e zelar pela vida deles. E com isso eu não estaria quebrando a lei do Senhor, porque era necessário fazer. As pessoas acham que Cristo aqui está dizendo, não é para guardar o sábado. Não, Jesus está limpando o parque para podermos entrar nele de novo. Ele diz, esse é um dia que você pode celebrar, e nesse dia você pode fazer obras de necessidade. Nesse dia você pode fazer obras de misericórdia. Você pode socorrer, curar o enfermo, como ele fez com o homem que tinha problema na sua mão. E ele então foi, ora, vocês estão me condenando porque eu estou fazendo bem a esse homem no sábado.
Qual de vocês não iria tirar um animal, uma vaca de vocês, que caísse no buraco? Não teria misericórdia desse homem. Jesus então está dizendo, no dia do Senhor, é o dia que é um dia de misericórdia e um dia em que é possível fazer coisas se forem necessárias. Mas o resto do tempo é com culto público e privado. Quando eu não entendo isso, aí eu não entendi a lei. Jesus disse, a lei foi feita por causa do homem, não o homem por causa da lei. E ele ensina isso dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, ele estabelece a lei, ele estabelece as regras, ele diz como tem que ser feito, porque ele é o Senhor do sábado. Consequentemente, irmãos, nós não poderíamos guardar esse dia se não fosse se as regras não fossem estipuladas pelo próprio Senhor. Dessa forma, quando nós entendemos assim, ora, o Senhor então estabelece para nós que nós podemos fazer obras de misericórdia e necessidade e culto público e privado durante todo esse dia, significa dizer que é possível, não é? Obviamente, alguém que é médico, alguém que é policial, alguém que é enfermeiro, e nesse dia cai no dia do Senhor, cai o seu trabalho naquele dia, ele tem que trabalhar, é necessidade, ele tem que fazê-lo. Mas se eu posso não trabalhar, e se eu posso escolher não trabalhar no dia do Senhor, eu devo fazê-lo. Eu devo fazê-lo. Chegou um jovem na nossa igreja agora, não é? Ele trabalha num restaurante lá em Recife, e ele trabalha num Outback. Então ele disse que é muito bom o trabalho, e ele, por causa da igreja, do culto ao Senhor, hoje ele ganha metade do que ele ganha para poder ter tempo para o culto, mas ainda ele tem que trabalhar o sábado e o domingo mais do que os dias de semana. E ele conseguiu arranjar o seu trabalho, porque todos têm que trabalhar sábado e domingo. Ele conseguiu arranjar o seu trabalho para poder estar no culto de manhã e à noite. Só que ele está correndo atrás de outro emprego. Ele já está resolvendo sair para ir atrás de outro emprego. Não há condição, porque ele não pode guardar o dia do Senhor completamente. E é o que nós temos conversado com ele. Ele vai resolver sair exatamente. Ele vai buscar uma solução melhor para ele nesses dias. A consciência dele é exatamente essa. Eu posso conseguir um emprego que me permita estar todo o tempo no dia do Senhor, servindo ao Senhor. Mas se eu tenho um trabalho como um trabalho de necessidade, um policial, um médico, não ir é pecado. Por quê? Se eu tenho que ir, porque eu não estou zelando pela vida das pessoas. É necessário. Alguém chega lá e precisa do meu socorro, eu preciso socorrê-lo. Esse é um princípio bíblico. É necessário, então eu tenho de fazer. Não é necessário, eu não preciso fazer. Eu preciso arrumar, organizar minha vida para que o domingo seja livre. E eu preciso fazer isso com muita clareza. O mandamento diz, o 117 diz muito claramente, que ele diz assim, nós precisamos organizar nossa vida, planejar nossa vida para esse dia. Isso então implica, por exemplo, o meu carro está com a gasolina, já está na reserva, no sábado de tarde. E eu rodo, sábado à noite, tarde, eu encosto em casa, está na reserva da reserva, tem 10 quilômetros para andar, dá mal para ir para a igreja. Aí eu vou, chego, antes de ir para a igreja, passo, abasteço meu carro no posto, eu vou para a igreja. Foi o que eu fiz. Era necessário, tornou-se necessário, porque eu não planejei o meu dia corretamente. Eu deveria ter enchido o meu tanque do meu carro no sábado. Foi negligência minha. Isso não é necessário. Tornou-se, porque aí eu ia ficar sem gasolina e então eu sou obrigado a quebrar a lei do Senhor, porque eu não planejei bem o meu dia. Entende? Eu estou quebrando a lei do Senhor. Então, não planejo a minha feira. Eu deixo para fazer feira no domingo, no dia do Senhor. Mas pastor, eu não estou trabalhando. Lembre-se, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva.
não é só você, aqueles que trabalham para você. E você não deve fazer os outros trabalharem para você. Eu preciso planejar a minha vida para que nesse dia eu gaste o meu tempo com culto público e privado, em adoração ao Senhor. Isso, irmãos, nos leva a entender, não é, que muitos dos nossos pecados são causados porque não planejamos bem os nossos dias. É interessante isso. Assim como a contribuição na igreja, o sábado é uma organização na vida do cristão. Um cristão que consegue cultuar Deus no domingo, não é? Sem se preocupar com alimento, abastecer seu carro, com essas outras coisas, e dedicar-se completamente, ele consegue chegar a um nível de organização impressionante. É como o indivíduo que tira, uma hipótese, 10% do seu salário e contribui na igreja. Ele chegou no nível de organização muito grande. Além de ser uma grande bênção, representa uma igreja organizada, de crentes e famílias organizadas. Uma das razões pelas quais nós não contribuímos na igreja, é porque nós temos uma vida financeira bagunçada, e nós não planejamos a nossa vida. Outra maneira pela qual nós não guardamos o dia do Senhor, é porque nós não planejamos a nossa semana visando esse dia. Nós chegamos nesse dia como qualquer outro dia. E isso vai também porque acontece nas madrugadas de sábado para o domingo. Jovens que saem e vão fazer alguma coisa no sábado, chegam em casa 2, 3 da manhã, Deus está falando com eles, dizendo, Pai seja convosco, e estão dormindo, estão cochilando, porque passaram o sábado para o domingo na internet, jogando, e consequentemente não tem energia para ouvir ao Senhor. Não planejaram o seu dia, não planejaram a sua semana visando esse dia. E isso certamente nós caímos e cometemos muitos pecados por causa disso. Não é? Deixa só eu perguntar, pastor, são 10 para meio-dia, como é o... até 2, né? Não. A gente vai entrar na segunda. Hã? A gente vai almoçar aqui. Meio-dia, né? Ok, meio-dia 1, meio-dia 2, né? Vamos lá, porque realmente lá na igreja eles botaram um relógio assim e não tem jeito. Eu passo 10, 15 minutos toda vez, né? Mas é bom botar. Quando tiver um pastor visitante, põe um relógio. Tá certo? Mas veja só, vamos lá, voltando para o catecismo, né? Nós ouvimos e aprendemos. Primeira coisa, quem designa e quem determina o dia é Deus. Os dias são estabelecidos por Deus, não somos nós que estabelecemos o dia. Como deve ser guardado, Ele estabelece, não somos nós que estabelecemos. Como devemos nos preparar para esse dia, Deus também regula. Veja, não só o dia, mas a preparação para esse dia. É Deus que estabelece como nós devemos viver. Devemos organizar nossa vida para esse dia. Tá certo? Para que não caiamos no pecado. Aquela história que eu contei no início, aquela história do parque, do jardim. Veja, agora, entrar nesse jardim, que é o dia do Senhor, é algo que é leve. Nós podemos usufruir desse dia. Toda a nossa família, esposa, marido, filhos, pode usufruir desse dia. Pode usar esse parque de novo. Podem participar dele de novo. Porque essas leis que foram colocadas ao redor dele foram arrancadas. E nós podemos saber exatamente o que Deus requer de nós. E nós podemos então usufruir dele. Por favor, pergunta 118, vamos lá. Por que é o mandamento de guardar o sábado, o dia do Senhor, o domingo, mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? Vamos lá, por favor? Vamos ler todos juntos? Eu descanso para vocês trabalharem.
né? Então você imagina um empresário cristão, se não for hospital, ele deve ser um exemplo e não deixar seus funcionários trabalharem no dia do Senhor. Na minha cidade, lá em Tucuruí, eu esqueci de falar de onde eu sou, né? Eu não sou de Recife, pelo sotaque já perceberam. Eu sou do interior do Pará, uma cidade extraordinária chamada Tucuruí, né? Onde tem uma hidrelétrica, agora você deve ouvir falar, né? A hidrelétrica de Tucuruí. Sou natural de lá e vim para Recife, moro desde 91. Entre idas e vindas, desde 91 estou em Recife. E na minha cidade tem um presbítero, né? Ele é um jovem presbítero, ele já foi mais jovem ainda, na minha época ele era bem jovem, e ele tinha um comércio, mas esse homem enriqueceu de modo impressionante. Trabalhador, muito trabalhador mesmo. Sabe, um homem trabalhador, pronto, é aquele cidadão. A vida dele era trabalhar. Aí casou, constituiu família, mas Deus deu inteligência para ele, apesar de não ter tido estudo, e ele hoje tem uma rede de supermercado, tem uma rede de loja. É um homem muito rico e um grande empresário na cidade. Ele disputa com grandes redes, né? Alguns supermercados que tem na capital e tem lá, ele disputa com eles. E é o único supermercado na cidade que fecha domingo. Não abre domingo. Nenhum funcionário dele trabalha domingo. Ele é presbítero da igreja e ele cuida de uma congregação na cidade. 7 da manhã ele sai de casa, ele faz 2 visitas antes das 9 horas. Ele sai 7 da manhã em casa andando, vai visitar as ovelhas e vai para o culto 9 da manhã. A esposa com os filhos vão para a igreja e encontram ele lá. Ele trabalha toda manhã dedicado à visitação dos membros e a tarde toda é para a empresa. Toda manhã para a igreja e toda tarde para a empresa. Mas a única empresa que eu conheço na cidade, tirando outros comerciantes, na igreja tem outros comerciantes também não funciona domingo. Mas ele, porque é uma grande rede de lojas, e todas as lojas são fechadas no domingo. Ele pode não ter. O supermercado hoje é o que mais tem, é abrir domingo. E tem pessoas que planejam a feira no domingo, porque é o dia melhor que tem para fazer feira. Nós, como cristãos, se há empresário e que a sua empresa não precisa funcionar domingo, mas por causa da ganância, qual é o pecado de abrir domingo? É o mesmo pecado de recolher o maná na sexta-feira, ou de recolher na terça-feira o dobro para quarta-feira. Porque Deus disse, na sexta-feira eu vou dar o dobro, para que no sábado você não precise recolher o maná. Quando nós trabalhamos no dia do Senhor, nós estamos dizendo, o meu trabalho, o meu sustento vem das minhas mãos. Se eu não trabalhar, eu não tenho o que comer. Mas quando eu tiro um dia, eu digo, Deus é quem me deu o trabalho e o sustento, e o que eu tenho é dado por Deus. Era essa a preocupação de Moisés com a entrada do povo na terra prometida. Ele disse, quando vocês entrarem lá, não se esqueçam do Senhor dizendo, a minha mão e o meu braço me concedeu essa riqueza. Antes diga no seu coração, eu tenho o que tenho, porque Deus me deu força para trabalhar. Esse é um grande risco que nós corremos, de achar que o sustento da nossa casa é fruto da minha força e do meu trabalho. Quando eu trabalho duro na semana e tiro o domingo para o Senhor, eu estou dizendo, a força para trabalhar, a inteligência para trabalhar, o sustento que eu tenho na minha casa vem das mãos do Senhor. Mas quando eu trabalho, eu estou dizendo, eu não confio no Senhor, eu confio no meu braço e na minha força. Exatamente isso que nós falamos a Deus quando nós escolhemos trabalhar no dia do Senhor. Quando nós escolhemos trabalhar no dia do Senhor. Nós não podemos, isso é, os nossos filhos, o nosso empregado,
uma situação até vexatória. Uma vez eu presenciei um irmão que tem uma certa condição financeira e ele zela por alguns princípios da lei de Deus, e na terra dele lá tinha uns pôneis, uns cavalinhos lá, e uns cavalinhos lá bem bonitinhos até, para as crianças brincarem, e os empregados todos trabalhando no domingo. Aí ele chegou para a esposa e disse assim: olha, hoje os meninos não podem brincar nos animais, porque eles têm que descansar, hoje é dia do Senhor. Aí a esposa disse assim: eu espero que a empregada não escute isso, que você tá, elas são piores do que os animais. Veja, às vezes você tem mais cuidado com coisas que são inferiores, e o crente, o indivíduo, ou o ser humano, que não é para trabalhar naquele dia, você não tem medo e não tem problema que ele trabalhe, desde que esteja lhe servindo. O mandamento é dado para os chefes e para os pais de família, porque é responsabilidade deles guardar esse dia e fazer com que aqueles que estão debaixo da sua autoridade também o façam. O marido, o patrão, o responsável, o chefe de Estado, os presbíteros, exatamente. Essa é a responsabilidade. E se nós não cuidarmos, aqueles que estão ao nosso cuidado, certamente também não guardarão o dia do Senhor. Daí nós precisamos rever isso, porque esse é o dia em que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, porque esse é o dia em que o Senhor entrou na nossa presença e declarou essas palavras: paz seja convosco. Esse é o dia que nós devemos ter prazer em ouvir a sua voz. Esse é o dia que nós temos prazer em cantar louvores a Ele. Esse é o dia que nós dizemos: o que eu tenho e o que eu sou, eu tenho e sou, porque Tu tens me dado e o Senhor tem me feito viver e existir para a Tua glória. Toda a minha vida está nas Tuas mãos. E aí, certamente, nós viveremos segundo a vontade de Deus. As perguntas de catecismo são muitas, e eu não vou mais entrar, vou parar aqui, não é, para podermos, talvez alguma pergunta, alguma dúvida. Tá, recebi aqui, vou aproveitar a oportunidade, são 3. Pode-se dormir a tarde toda, literalmente? É a primeira. Porque descansar. Dormir pode, agora a tarde toda, né? É necessário descansar também, mas certamente não a tarde toda, né? Você tem que... Veja bem, eu gosto muito do princípio, até o doutor José Paiva trabalha nesse livro. Por exemplo, você faz caminhada, né? Você percebe que eu não faço, mas tem pessoas que fazem caminhada. Tem pessoas que fazem caminhada aí durante a semana, não é? Gostam disso. Aí, no domingo, também vão correr para poder... Se você faz caminhada com a intenção que você faz durante a semana, certamente você deve parar. Mas o doutor Paiva diz assim, mas tem pessoas que vão fazer uma caminhada na beira do rio, na porta, para poder estar bem para o culto, para chegar no culto, estar alerta. Isso é uma preparação para o culto, não é? Tem pessoas que dormem, ficam dormindo no culto, e tem pessoas para estar alerta, fazem isso. Então, não é que você vai para uma academia para trabalhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existem coisas que você está fazendo visando a adoração. Se esse objetivo é para você cultuar Deus, adorar Deus. Agora, você vai dormir a tarde toda. Quem dorme a tarde toda chega na igreja com sono. Porque, olha, quem dorme muito, o sono não para. Não é? Isso é uma coisa, quanto mais eu durmo, mais sono eu tenho. Não é? Quanto menos eu durmo, menos eu tenho vontade de dormir. É só assim, pronto. Não é? Eu estou num quarto para Prefeito Manel, eu durmo tarde, pronto, para não fazer companhia para o outro também, durmo tarde. Não é? Então, você tem um estilo. Agora, tem indivíduo que precisa dar uma descansada. Se você vai descansar para no culto
tá alerta para adorar a Deus, isso é uma coisa. Agora, você vai passar a tarde toda, não ora com seus filhos, não lê a palavra, não, isso você não deve fazer, tá certo? É importante descansar, mas não entender que esse descanso é dormir. O descanso significa não fazer o trabalho que eu faço durante a semana. É o trabalho de adoração a Deus, o serviço a Deus. Tá certo? É nesse sentido aí. Quando assistir filme evangélico, é lícito? Dependendo do filme evangélico, né? Mas, assim, o ideal é que não assista a televisão, mas um filme evangélico certamente é instrutivo com a família, desde que seja um filme que tenha edificação, né? Por exemplo, a Paixão de Cristo, você vai assistir um filme, quebrar o segundo mandamento e vir para o culto, isso não vai ser uma coisa boa, né? Então é bom que não faça, mas um filme que edifique a sua família, por exemplo, agora na Fiel eu comprei vários DVDs sobre o que é fé reformada, sobre adoração, sobre vários cultos, vários DVDs, para poder, à tarde, com meus filhos, sentar e assistir. E poder conversar com eles no domingo sobre essas coisas. Então, é uma oportunidade também de você fazer, certo? Agora, você não deve assistir, fazer os outros trabalharem. E televisão, certamente, você vai fazer os outros trabalharem. E televisão não tem muita coisa boa, não, viu? A não ser a hora que você desliga. A melhor parte da televisão é essa. Porque o resto... E num domingo, então, é o dia que o Senhor serve de chacota. É o dia dele, é o dia que eles mais pecam contra Deus. E nós ali, de frente para ela, participamos disso. Não podemos. Por várias razões, além dessa. É o dia em que o nome do Senhor vira chacota na boca deles. Piada, imoralidade, tudo que você possa imaginar. E você não vai se preparar para o culto assim. Enchendo a sua mente daquilo que você vê na televisão, você não vai adorar a Deus com pureza, sem dúvida alguma. Qual o período exato do início e fim do dia do Senhor? São 24 horas, literalmente? A visão puritana início e o fim dos trabalhos do dia do Senhor, seria esta? Isso é interessante. Deixa eu vou tentar. Abra sua Bíblia lá, por favor, no Evangelho de João, por favor. Esse é um assunto até interessante, sabe? Só um minutinho, por favor. João 11:9. Alguém pode ler para a gente? João 11:9. Respondeu-lhe Jesus: não são 12 horas do dia? Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 11:9. É interessante que a linguagem, Thomas Bosch diz de maneira interessante isso. Ele vai argumentar para mostrar que há uma distinção entre o dia judaico e o dia que o Novo Testamento estabelece. Veja bem, o dia do Antigo Testamento começa na noite e termina no outro dia. Tanto é que lá na criação é assim: houve tarde e manhã, primeiro dia. Não é manhã e tarde, houve tarde e manhã. É porque o dia começa no final da tarde e termina no outro dia. Essa é a ordem, não é? E por isso ele estabelece esse princípio. Se você olhar lá em João de novo, 20:19, que nós já lemos durante a pregação, mas é importante reler. João 20, verso 19. Alguém pode ler? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
paz seja convosco. É interessante, veja como é a lógica. Quando é o primeiro dia da semana? No cair da tarde. Eles estavam terminando ali aquele dia, não é? Ou melhor, o dia estava começando, exatamente como os judeus. No cair da tarde, no primeiro dia da semana. Escute bem as palavras de Thomas Boston. O nosso sábado começa onde o sábado dos judeus termina. O nosso sábado começa onde o sábado judeu terminou. Na linguagem dele. Isto é, o sábado dos judeus não terminou em direção à tarde, mas em direção à manhã. O sábado judeu terminou em direção ao amanhecer. Mateus capítulo 28, verso 1. Veja lá, por favor. No final do sábado, veja lá, Mateus capítulo 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Veja só, pastor, veja bem. Ao findar o sábado. Ao findar do sábado. Aonde? Em direção a quê? Ao entrar o primeiro dia da semana. Veja, o Thomas Boston diz assim: o nosso sábado começa quando o sábado deles termina. Não é? Então termina no sábado e o domingo é onde o nosso começa. Termina na direção do fim do sábado e na direção do começo do domingo. Então é exatamente essa ordem que ele estabelece. E veja a preocupação do evangelista: no final do dia, no primeiro dia, na ressurreição, indo para o amanhecer do outro dia, essa linguagem. Thomas Boston continua dizendo: nosso sábado, ele é guardado em memória da ressurreição de Cristo. E é certo que Cristo ressuscitou cedo pela manhã, no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Então ele diz: vamos ter cuidado de usar esse dia como o Senhor ordenou, durante o período de 24 horas. No começo do dia até o final desse dia, que é 24 horas, quando se encerra o período da meia-noite. E ele vai então estabelece esse princípio usado como o dia inteiro para se guardar o dia do Senhor. Né? É a lógica que ele estabelece. Veja, vou usar aqui o argumento dele para que vocês possam mais ou menos entender. Ele vai dizer o seguinte: por isso então, vamos ter cuidado, tá certo, de dar a Deus o dia inteiro. Palavra de Thomas Boston: dá a Deus o dia inteiro, gastando-o de maneira como ele determinou, e olhar para o tempo que ele determinou. Ele fala, ele diz assim, existe um início e fim de tempo ligado, veja bem, ligado ao início e fim do dia, manhã e noite. Mas ele fala, vamos entender que isso vai além do culto. Vou usar aqui as palavras dele. Além de gastar tempo em culto público, como nosso próprio, certo? Nós devemos entender que o dia do Senhor deve ser guardado na sua totalidade, não apenas quando começa ou não apenas quando termina o culto, mas durante todo o dia que Deus ordena. E aí ele diz: agora eu vou mostrar a vocês que o dia 7, o sétimo dia, que Deus havia determinado, semanal, de acordo com o nosso catecismo, que é na ressurreição, ele é um dia de 24 horas, como o Senhor então ordenou. Porque é exatamente como ele interpreta lá, Êxodo capítulo 20. 6 dias trabalharás e um dia vocês devem descansar. Como é interpretado o dia de sábado? Como o dia da criação, o dia de 24 horas, certo? Dia de 24 horas. Ele diz que é comum acontecer isso, alguns usarem, ele fala até isso, alguns usarem esse princípio de entender o início e o fim do dia como o início do primeiro culto e o término
do segundo culto. Alguns vão entender assim, mas ele diz que ele entende que deve ser a guarda de todo dia, o dia de 24 horas. Tá certo? Essa é uma questão importante, tá certo? Mas é uma questão importante porque certamente o depois do culto é algo que às vezes a gente falha muito. Por exemplo, pensar na pregação, meditar nela, não é? Isso às vezes nós falhamos muito. Eu digo isso por mim mesmo. Não vou aqui. Nós falamos, a gente para se reunir com os irmãos, vai para a casa de um irmão conversar, e você vai conversar coisas que não são necessariamente associadas àquilo que você ouviu e que do culto a Deus. Você vai conversar amenidade. E certamente aquele momento era um momento que você devia também gastar para refletir e pensar na pregação que você ouviu no culto à noite, juntamente com seus irmãos, certo? Então essa é uma possibilidade é uma visão que como se entende o dia do Senhor, tá certo? Não sei se tem mais uma. Vamos. Estou preocupado agora com o tempo, né? Mas vamos lá. A gente janta agora no almoço. Janta. Aqui tem como se entende o trabalho não essencial em apenas um domingo ao mês. Há empregos em que o funcionário tem que trabalhar ao menos um domingo na semana. Então, o que fazer? Eu entendi que não é essencial, mas é obrigação. É como se fosse um domingo por mês, quer dizer, né? Um domingo por semana. Acho que é um domingo por mês, né? Por mês. Veja bem, mais uma vez, se é um emprego que é uma questão de necessidade, por exemplo, você trabalha em turno, como médico, enfermeiro, tá certo? Eu me referi à questão de necessidade. E vai cair uma vez, naturalmente, no giro dos turnos, um domingo você vai cair, isso tudo bem. Mas é um trabalho que não é de necessidade, e você pode, você precisa buscar um trabalho que ele libere disso, e buscar Deus, porque certamente você vai se acomodar, tá certo? Você vai se acomodar. E certamente você podendo não trabalhar, você está trabalhando. Você escolheu trabalhar. Eu sei que é uma necessidade naquele momento que você está começando o seu emprego, mas eu acreditaria que a melhor coisa é você buscar algum emprego que lhe libere desse trabalho que não é necessário, certo? Não sendo necessário, você não deve seguir. Muito bem. Não sei se Cláudio já esclareceu ou tem alguma pergunta? Sim, e eleição também. Certo, veja bem, isso é uma demonstração do desrespeito, certamente, ao dia do Senhor, não é? Mas, por outro lado, não é, veja bem, tirando o concurseiro que todo domingo está fazendo concurso, isso acontece esporadicamente, ninguém faz concurso todo domingo, 2 por ano, uma coisa assim. Então, nós devíamos mudar o princípio da lei. Tá certo? Nós devemos zelar por isso, para que esse dia fosse guardado. Mas é assim que é feito, né? No meu entendimento, eu não acho que você fazer uma prova nesse dia, né, não sendo isso, como eu estou dizendo, todo domingo, ninguém faz prova todo domingo, ninguém faz vestibular todo domingo, tá certo? É uma vez na vida, exceto aquele que faz todo ano, né? Mas uma vez na vida você faz vestibular. E você faz o concurso algumas vezes por ano, 2 vezes, alguma prova assim. Então, eu certamente é errado fazer no domingo. A lei, que todo mundo está caindo nesse pecado. Tá certo? Mas você teria que dizer, eu não quero então trabalhar, não vou fazer o concurso, que eu não vou trabalhar. Eu acho que não deveria, você deveria fazer o concurso. A eleição. Por exemplo, a eleição, próximo domingo é eleição. O que é que nós orientamos a igreja? Votar à tarde. Tá certo? Você vem para o culto pela manhã, almoça aí conosco, como vocês fazem, nós almoçamos todo domingo junto, e à tarde você vai e volta, e à noite está para cultuar a Deus de novo. E na sua mente, o seu coração, você vai estar preocupado com outra coisa, com culto a Deus. Tá certo? Esse é o foco. Apesar que eu sei que é difícil,
principalmente numa eleição como a nossa, tá certo? Um dia como o nosso, época como nós estamos vivendo. Entretanto, o nosso conselho é esse. Tem gente que acontece, é tão preocupado com a eleição que não vai para a igreja domingo de manhã, né? Vai votar e fica acompanhando pela rádio, boca de urna, aquele negócio, tá certo? Isso não é, certamente não deve ser feito. Venha para a igreja, cultue a Deus, vote e volte para a igreja adorar a Deus no final do dia. Vote orando o tempo todo orando. Tá bom. Não, tudo bem, irmão. Graças a Deus. Então, louvado seja Deus. Nós vamos agora, vamos orar agradecendo ao Senhor. Vou orar também já agradecendo o alimento. E eu não sei como vamos fazer. Nós vamos arrumar aqui mesmo, porque lá não dá, né? Então os irmãos terão que descer. Fica lá naquele canto que os jovens e os diáconos vão colocar aqui as mesas. Nós vamos ter que almoçar aqui mesmo. Tá bom? Vamos orar. Agradecemos muito a Deus. Muito. A bênção desta manhã tão rica, tão cheia, tão abençoada. Tudo que ouvimos da tua palavra. Ajuda-nos a guardar, a obedecer, porque agora estamos mais responsabilizados ainda. Tem misericórdia, ajuda cada um a fazer isso, para que recebam a bênção que o Senhor tem prometido a todos que obedecem a tua lei. Agradecemos pela vida do teu servo, nosso irmão, reverendo Paulo, e o encomendamos a tua graça, que tu o abençoes ricamente, ele e a sua casa, para a tua honra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E agora, oramos agradecidos pelo alimento que vamos tomar, que o Senhor nos dá como provisão, cuidado amoroso, expressão do teu amor e cuidado para conosco. Nós o recebemos com alegria e ação de graças, louvando o teu nome, Senhor, que ele sirva para fortalecer o nosso corpo, para servirmos ainda mais ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Então,